Olá, eu sou o Werder Anselmo, estou aqui hoje nesse mês de maio de 2019 que eu tenho falado muito sobre o tema geral, noivas de hoje que se tornarão mães amanhã. Hoje eu tenho um novo vídeo para você que fala sobre uma boa noiva. Ela será uma boa mãe? Será que uma mulher que está na fase de planejamento, de organização, de geração de expectativas nesse período pós-namoro e anterior ao casamento consumado, será que se ela for uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito bem organizada, que toma decisões assertivas, que não tem dúvidas sobre aquilo que deseja, será que ela vai se tornar uma boa mãe justamente por conta dessa fase que está sendo contemplada de uma forma coerente na vida dela? Bom, eu acredito que é possível, sim. Uma pessoa que em uma fase anterior ela se qualifica diante das situações, com certeza ela vai se tornar legítima para que na próxima fase ela possa desenvolver e superar as necessidades dessa fase. É mais ou menos, eu não sei se você, noiva, tem essa experiência, porque os noivos certamente têm. É mais ou menos quando você joga videogame. Quando você está na primeira, ou segunda, ou terceira fase, não importa qual a fase, mas quando você está numa determinada fase do videogame, de uma etapa de várias fases para poder chegar e vencer o jogo e ser campeão, o que acontece? Você só consegue passar de fase quando você vai percorrendo um caminho, vai conquistando as coisas que precisam ser conquistadas daquela fase, até chegar no final daquela fase e você matar o chefão, e matando o chefão você passa para a próxima fase. Se no seu videogame teve chefão, porque às vezes pode não ter chefão, pode ser um jogo de corrida, ou seja, você vai passando os carrinhos, passando a corrida, quem chega em primeiro ganha e aí você passa para a outra corrida. Por fim, dá na mesa, só muda os personagens. Mas no videogame, quando você faz tudo certinho e você vai conquistando as metas necessárias, você chega lá no final daquela fase e você consegue, você tem o direito de passar para outra fase porque você conquistou aquilo que era necessário. Só que muitas vezes as pessoas, por não conseguir passar de uma forma legítima, por uma forma qualificada, elas criam determinadas situações. Às vezes elas criam umas manhinhas, elas criam algumas jogadinhas que são ilegais no jogo, ou elas adquirem um poder extra, um turbo extra, e conseguem passar de fase. Só que não pelos seus próprios méritos, mas por conta daquilo que elas obtiveram a mais e que tornaram elas melhores para que elas pudessem passar de fase. E aí, nesse aspecto, ela, de uma certa maneira, ela não se torna legítima, ela não conquistou aquela fase por merecimento, pelo seu esforço. Pelo contrário, ela conquistou com a ajuda de uma força maior, ou seja, de uma coisa que ela teve que apelar, ela teve que ter um coringa na mão, ela teve, eu não sei se você está me entendendo, mas ela se tornaria legítima se ela conseguisse por méritos próprios, por esforço próprio, passar de fase. Como ela não fez isso, ela apelou para algum recurso, ela, de uma certa maneira, ela está na segunda fase ou na fase superior. Só que o gostinho dessa fase não é mais um gostinho de fase de que, eu consegui sozinha. Não, ela só está ali porque ela obteve recursos que pudessem potencializar ela para conquistar essa fase. E aí, nesse caso, voltando à pergunta desse vídeo, uma boa noiva se tornará uma boa mãe? Claro que ela pode. Ela sendo qualificada, legitimada em virtude de todo o processo de noiva que ela está passando, quando ela chegar ao casamento dizendo sim e começar a viver uma vida a dois, claro que ela está legitimada por conta de todas as decisões, as escolhas e as ações e as experiências que ela teve na fase de noiva, se ela fez tudo certinho. Coerente com os valores dela, coerente com o estado de ser dela, com a cultura, com tudo aquilo que merece o relacionamento. Agora, se porventura ela teve que apelar, se ela teve que forçar algo, se ela teve que criar situações e situações para avançar de fase, provavelmente, quando ela for mãe lá na frente, ela vai se sentir fraquejada, porque faltou a experiência, faltou a qualificação, faltou a legitimação por ter vencido aquela fase por méritos próprios. É claro que nós podemos e devemos ser ajudados por pessoas que estão ao nosso redor para que nós possamos avançar na vida, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre aquilo que de repente você força uma situação com o seu noivo, você força uma situação para ter algo para a festa do seu casamento, você força tanta coisa e cria tanta chatice, tanta coisinha, picuinha o tempo todo, que você acaba tendo casamento.
Mas lá na frente começa o jogo real, que é o casamento. E não dá mais pra ser cheio de picuinha, cheio de chatice, cheio de um monte de coisa que você foi anteriormente. Você deveria ter passado com dignidade, com a cabeça erguida para essa nova fase. E dificilmente, por não ter conseguido aqui de uma forma limpa, dificilmente você vai conseguir lá. Porque cada fase é mais difícil do que a outra. E claro, tem uma recompensa maior. Então, uma noiva hoje, uma boa noiva, ela pode se tornar uma boa mãe? Ela tem grandes chances para isso, desde que ela passe por todas as etapas de forma saudável, qualificada e que a legitime para assumir um papel de esposa e depois de mulher, mãe, para que ela possa vencer nessa outra etapa também. Eu não sei se você me entendeu, foi um vídeo um pouquinho mais complicado de explicar, mas você precisa vencer as etapas da sua vida de forma legítima, para que você possa tomar posse daquilo que verdadeiramente vai te pertencer na próxima fase. Que Deus te abençoe.